2025 está chegando e, claro, vamos falar um pouco sobre finanças para esse novo ano. É sempre importante a gente ressaltar isso porque, querendo ou não, nessa virada de dezembro para janeiro, início do ano, sempre tem aqueles investimentos, aqueles impostos anuais que acabam dando uma bagunçada na rotina financeira de todos nós. Para isso, eu vou conversar com a economista e também consultora e investidora Yolanda Fordeloni, que nos atende gentilmente. Yolanda, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre essa virada de ano, que está chegando agora, 2025. Tem a questão envolvendo as finanças, todo mundo precisa estar de olho. Como a gente faz um controle certo do nosso dinheiro com essa virada de ano que geralmente é de maior investimento, maior gasto. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Primeiramente, obrigada pelo convite. O começo do ano geralmente envolve muita expectativa. As pessoas acabam fazendo muitos planos e também, em paralelo a tudo isso, é uma época em que a gente tem muito imposto, como você disse, mas não são imprevistos. Gastos que, na verdade, são previstos. A pessoa pode planejar ao longo do ano. Se ela não planejou, se ela chegou nesse momento e não planejou, o ideal é usar o dinheiro que a gente recebe no fim do ano, seja de bonificação, seja um 13º salário, qualquer renda extra que a pessoa faça nesse período, para quitar todas essas dívidas, essas obrigações de começo de ano, que são impostos, matrícula escolar. Não sei se você tem filhos, né? Eu tenho 2 aqui em casa, então eu sei bem como pesa. Matrícula escolar, livros, todos esses gastos que pesam bastante no orçamento. E essa é uma época em que a gente tem muito gasto, mas também é uma época em que a gente mais ganha dinheiro, porque geralmente as pessoas têm essas bonificações de fim de ano. É verdade, Yolanda, e você mesmo comentou que o material escolar, para quem tem filho, isso é mais desafiador ainda, porque precisa ter uma equalização dos recursos, porque as aulas voltam ali a partir do mês de fevereiro e os pais precisam, comprar o material necessário para o filho começar esse ano letivo. Geralmente antecipar algumas coisas, como você mesmo falou, o imposto anual, ele está previsto, ele não nos pega de surpresa, porque a gente sabe que lá no final do ano a gente vai ter que pagar isso. Mas antecipar, guardar um recurso meses antes, isso é o caminho certo para não ser surpreendido lá no final. É isso. Se a pessoa não se planejou para esse começo de ano, que, de novo, né, não é um imprevisto, o ideal é usar essa renda extra. Agora, se ela já se planejou, eu estou pensando aí nos próximos anos, o ideal é ir guardando mensalmente. Como é que se faz isso? Como é que se organiza ao longo de 2025? É uma tarefa chata, eu sou consultora, mas eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo, né? Eu brinco que o grande desafio da vida adulta não é só não ter dinheiro, mas não ter tempo. Mas não tem como, assim, o começo da organização pessoal passa por uma planilha para a pessoa pelo menos ter essa noção de quanto custa ser ela, né? Quanto custa ser? São R$2.000, são R$5.000, são R$10.000, porque a partir daí ela vai ter a real noção se o orçamento, né, o custo de vida dela está cabendo dentro do salário, dentro da renda dela ou não, se ela vai precisar reduzir algum tipo de custo para dar conta aí de todos os gastos de 2025, inclusive esses impostos que são previstos. Tá certo. Yolanda, aquela pergunta que ela é clássica, né? Geralmente quando as pessoas vão sair de férias, entra uma bolada na sua conta por conta das antecipações. Mas é importante ressaltar que a pessoa não pode se emocionar, né? Porque querendo ou não há uma antecipação e depois naquele outro mês, no mês de retorno, o salário vem bem menor. Como fazer esse equilíbrio? Aproveitar esse dinheiro a mais que entra e como fazer essa repartição dele e, claro, sobrando também um pouco para poder aproveitar as férias. Tem uma regrinha famosa que surgiu nos Estados Unidos com base em estudos do hábito dos americanos, né, que divide o orçamento em 50, 20, 30. Então, de toda a sua renda, 50% poderia ser destinado a gastos essenciais, água, luz, aluguel, escola, enfim, tudo que é essencial para a gente viver.
20% destinado para investimentos ou para pagar dívidas, se a pessoa tem um financiamento, né, algum tipo de boleto nesse sentido, e 30% para lazer. E lazer inclui saída para restaurante e viagens também, essas viagens de férias. Então, a pessoa recebeu essa grana, tenta fazer essas caixinhas. Em geral, ela acaba obedecendo bastante aí o orçamento brasileiro também. Mas, além disso, o que eu diria é trabalhar com limites. E não só nas férias, mas no orçamento diário. Porque, como eu estava te falando, né, o grande problema das pessoas é não ter tempo para organizar, para ficar anotando gasto de cafezinho, de tudo quanto é coisa. Então, o que eu indico? Faça uma planilha por 2 meses. Teve essa real noção de quanto custa ser você? Trabalha com limites. Custa, os seus gastos somam 5 mil reais. Virou o mês, separa os 5 mil reais, coloca na conta e você sabe que é aquilo que você tem para viver. O restante você já vai deixar investido, porque aí você não corre o risco de gastar sem nem saber com o quê. Ou você pode trabalhar com uma conta digital, né, separando esse dinheiro ali do dia a dia para ir gastando ao longo do mês, ou você trabalha com cartão de crédito, mas claro que essa é uma recomendação para quem é controlado, porque o cartão de crédito, ao mesmo tempo que pode ser um aliado, tem muitos benefícios, né, de cashback, pontuação, pode ser um vilão também se a pessoa não soubesse controlar. Ok. 13º, a segunda parcela, praticamente aí está entrando na conta dos brasileiros, quem tem aí a carteira assinada. Qual o melhor indicativo para se usar esse recurso? Você como consultora, como você orienta as pessoas a saberem aproveitar bem esse recurso? Olha, a minha especialidade é investimento e então não tenho como não falar que a gente está num ótimo momento para investir, sobretudo na renda fixa. Então, o Tesouro é o investimento de entrada e o primeiro grande investimento quando a pessoa sai da poupança. Eu diria que Tesouro Selic é ideal para ser um substituto direto aí da poupança, que vai render mais do que a poupança. O juro está subindo, tende a render ainda mais em 2025. Mas, se a pessoa já está entrando em 2025 com algum tipo de dívida, sobretudo em cartão de crédito, cheque especial, usa esse dinheiro para quitar, porque da mesma maneira que o juro dos investimentos está subindo, o juro do crédito também. E essa dívida tende a se tornar cada vez mais cara ao longo do ano. Então, se ela está entrando em 2025 com algum tipo de pendência, então resolve aí a pendência antes de começar a investir. Ok. Para a gente finalizar, Yolanda, a projeção para o ano de 2025 aqui no país, principalmente voltado à nossa economia. Como você enxerga o próximo ano para todos os brasileiros? É um ano desafiador porque a gente já tem visto no noticiário que o dólar está subindo e isso vai bater na nossa porta, sobretudo na nossa cesta de mercado. Então, daqui uns meses, as coisas vão ficar mais caras, né? Porque o dólar impacta trigo, impacta eletrônico, impacta muitos itens que a gente consome no dia a dia. Então, eu acredito que vai ser um ano muito desafiador no sentido de inflação, juro mais alto, e juro mais alto significa não só o crédito mais caro, né? Significa que as empresas pegam menos crédito e acabam gerando menos emprego. A gente está num momento bom de taxa de desemprego, mas ela pode ser que ela aumente aí um pouquinho em 2025. Eu diria que é um ano para a pessoa fazer uma boa reserva, porque a gente nunca sabe, aí quando a gente vai entrar numa crise, nesse momento pode acontecer da pessoa ficar sem a renda, né, ficar desempregada, e ter uma reserva é super importante para segurar as pontas. Ok, Yolanda, obrigado por nos atender, sucesso e um bom ano de 2025. Para você também, Bernardo. Tá certo, conversamos então com Yolanda Fordeloni, ela que é consultora investidora, falando um pouco sobre as finanças para o ano de 2025. Pegou as dicas? Sempre importante a gente estar de olho em nosso dinheiro e como a gente vai investir esses recursos.